Eu acho que o jantar estava ótimo. Podíamos ter... Maravilhoso, dizes tu, Cristina, também acho. Podíamos ter continuado lá, mas temos aqui algo bem apelativo para continuar e para nos fazer sair do maratona e voltar para a lavandaria. E vou passar então a palavra ao Dr. Lambrino Lúcio, que vai fazer um comentário e que depois esse comentário vai ser também a abertura para depois todo o grupo poder participar. Está bem? Então, Lambrino, faça tudo. Muito obrigado, muito boa noite a todas e a todos também. Deixem-me uma vez mais saudar a iniciativa e felicitar por ela a doutora Paula Teresa Carvalho. Não vou dizer muito mais porque isso já vem da vez anterior. E o meu agradecimento à professora Cristina Albuquerque e ao professor David Rodrigues. Não vou dizer muito mais acerca deles porque julgo que eles disseram de si o suficiente para compreenderem que tivemos aqui, através da participação de ambos, e na qual eu tive alguma pequena responsabilidade, tivemos aqui um momento, congregando os dois, ou se quiserem, dois momentos de grande qualidade, reflexiva, e sobretudo dois momentos que, entre tudo desta natureza, são hoje particularmente importantes, porque foram dois momentos de grande respeito pelas pessoas que estão presentes e que vão intervir depois, mais tarde, no debate. Isto é, aquilo que nos foi trazido foi um conjunto de duas reflexões que têm tanto de profundo como de cuidadoso na forma da sua apresentação e, curiosamente, as formas de apresentação foram muito distintas uma da outra. Eu diria que o professor David Rodrigues com o suporte do PowerPoint, a professora Cristina Albuquerque com o suporte do Power e ligando este suporte do Power, no caso dela, com o suporte do PowerPoint, que evidentemente não nega o do Power também do professor David Rodrigues, nós fomos sobretudo chamados a uma reflexão nossa, e isso é que me parece que é particularmente importante nestas intervenções, é que não houve aqui ensinança, nenhum deles veio ensinar coisa nenhuma a ninguém, e o que é facto é que todos nós aprendemos muito depois de os termos ouvido, na medida em que eles vieram apenas fazer propostas, apresentar reflexões próprias, partilhar essas reflexões, e nós, à medida que íamos acompanhando, íamos refletindo com eles, íamos nos enriquecendo a nós próprios, íamos ficando mais sabedores do tema que aqui nos trouxe hoje. Inclusivamente, esta ação é uma ação notável, porque até a Paula falou pouco, o que é realmente extraordinário, porque isto significaria, nos espíritos mais conspirativos, a ideia de que ela estava desligada da sessão e, porventura, até irrequieta quanto à qualidade dos intervenientes, mas, pelo contrário, quem a conhece bem sabe que isto foi uma demonstração de absoluta confiança. Não era preciso, porque ela sabia aquilo que ia acontecer a seguir e as pessoas que intervieram a seguir demonstraram que ela estava cheia de razão. Já fico um pouco mais preocupado com o facto dela sobre mim também não ter dito coisa nenhuma, mas, ainda assim, eu vou tentar não desmerecer completamente daquilo que foi dito, até porque o que me pedem é um comentário, e o comentário tem necessariamente sempre a dimensão do comentador e nunca uma dimensão escatológica, que vá à procura de uma projeção académica que o legitime e, sobretudo, que legitime o seu conteúdo. Eu creio que aquilo que eu iria dizer tem muito a ver com o cruzamento das duas intervenções. Eu não iria dizer a professora Cristina disse isto, a professora David Rodrigues disse aquilo. Eu vou muito mais falar-vos um pouco daquilo que as duas intervenções cruzadas estimularam em mim e na minha própria reflexão. Mas antes disso eu precisava de fazer uma breve advertência. Eu não sou, nem de perto nem de longe, um especialista em matéria de educação. E, portanto, eu não vou fazer nenhuma intervenção técnica sobre as questões e sobre os assuntos da educação e da escola. Agora, o que eu entendo é que a educação como tema e a escola como tema constituem matérias do espaço público e, portanto, matérias de cidadania, e, nessa medida, o que nós devemos não é justificar a nossa intervenção, é, quando muito, justificar o nosso silêncio relativamente a essas matérias no espaço público. E, portanto, aquilo que eu vou tentar fazer é uma breve intervenção, comentando as intervenções anteriores, mas a partir da minha condição de cidadão, interessado em matérias tão essenciais como estas da educação e da escola,
e localizando-o no espaço público e, portanto, olhando estes problemas de fora para dentro, de fora da escola para dentro da escola, de fora daquilo que é o pensamento académico sobre a educação para dentro desse pensamento e procurando colocar aí algumas questões e surpreender eventualmente alguns paradoxos ou alguns equívocos que eu julgo que existem nestas matérias ainda hoje. E, por outro lado, ao colocar no espaço público, começar por fazer um convite que é uma provocação. Nós temos hoje, em números redondos, cerca de 120 mil professores no nosso país, para mais. Os professores constituem necessariamente uma elite. E é fundamental que essa elite invada o espaço público. O nosso espaço público está hoje vazio, como diz José Gil. Não existe espaço público em Portugal. José Gil, aliás, é particularmente pessimista nesse sentido e diz que houve espaço público a seguir ao 25 de Abril e depois deixou de haver. Ele não considera nem a televisão, nem as redes sociais um verdadeiro espaço público. O espaço público é um espaço de cara a cara, de olhos nos olhos, de conflito, de cumplicidades e de aproximação quase física, para lá da aproximação intelectual e de pensamento. Ora, esse espaço público tem que ser reocupado entre nós, porque é um espaço de cidadão ativo, de cidadania ativa e material, e é fundamental que ele seja ocupado. E é fundamental que seja ocupado por várias dimensões das nossas elites intelectuais, e uma dessas dimensões é constituída pelos professores, pelo simples facto de serem professores. Não são só os professores, são evidentemente muitas outras profissões, e não apenas profissões, pessoas que se construíram como pessoas por si próprias e que são hoje necessárias, absolutamente necessárias no espaço público. Mas os professores são essenciais aí. Não apenas para intervirem reivindicando os seus direitos e os seus interesses corporativos, legítimos, e que têm, obviamente, todo o direito de o fazer, mas intervindo aí a partir da sua qualidade de pensamento, da sua capacidade de pensar, da sua capacidade de refletir, da sua capacidade de ser protagonistas de conflitos democráticos, que são esses que animam verdadeiramente o espaço público e que dão qualidade a esse espaço público. Ora, é nele que eu me situo e é a partir dele que eu gostaria de dizer duas ou três coisas sobre aquilo que foi dito, muitíssimo melhor e de uma forma qualitativamente exuberante pelos dois intervenientes desta tarde. Eu pegaria, por exemplo, numa aproximação da professora Cristina Albuquerque, quando ela falou da existência de um modelo funcionalista muito marcado para o privilégio das competências e muito dirigido aos mercados e ao desenvolvimento económico, se quiserem, para usar uma expressão frágil, mas que está hoje muito na boca de todos nós, para o desígnio da empregabilidade dirigido à escola como objetivo a conseguir atingir junto de cada um dos alunos que a frequentam. E pegava por aqui, porque esta questão não é uma questão neutra. E não é uma questão neutra, desde logo, na expressão de uma personalidade que é tão insuspeita pela qualidade da sua aproximação às questões da educação, como até pela sua vinculação política ou partidária. Estou a falar em Joaquim Azevedo. E Joaquim Azevedo é quem diz que é preciso ter cuidado com o discurso da sociedade de informação, da inovação e do conhecimento, porque esse discurso não é um discurso ideologicamente neutro. É ele quem o diz. E ele, quando o diz, diz-lo justamente chamando a atenção para que ainda hoje há dois caminhos diferentes, que infelizmente têm sido apontados como diferentes, e que definem os objetivos da educação. Aquele que entende que a educação é um instrumento para o desenvolvimento económico, o que significa hoje um instrumento para a construção de consumidores e de produtores no mercado e nos mercados atuais e nos mercados de uma economia globalizada como nós conhecemos, e um outro caminho, ou uma outra estratégia que olha a educação como um instrumento para a cidadania e para a democracia. Ora, se o primeiro não é ideologicamente neutro, evidentemente que o segundo também não é. E o que nos parece hoje podermos fazer aqui é uma síntese que não tem nada de renúncia de cada um dos lados, uma síntese que nos permite dizer que não é hoje possível, evidentemente, uma educação que não tenha como objetivo nem a formação ou a educação para o desenvolvimento económico, mas que simultaneamente não tenha também como objetivo a educação ou a formação para a cidadania e para a democracia. E, portanto, parece que é possível encontrar aqui uma conciliação, desde que se pretenda que essa conciliação aconteça. E se essa conciliação acontecer, então nós estamos, talvez, num primeiro patamar de entendimento entre nós. Nós podemos dizer que, quando olhamos a educação, eu estou a falar para já na educação,
Quando olhamos a educação e pretendemos surpreender a estratégia a definir para ela, nós podemos dizer que temos hoje a educação concebida, ou deveríamos ter, como um instrumento para o desenvolvimento económico e, ao mesmo tempo, como instrumento para a cidadania e para a democracia. Não deem particular importância à dimensão da palavra instrumento aqui, visto que não significa a funcionalização da educação, é apenas uma palavra mais fácil para nos permitir criar alguma dinâmica na projeção daquilo que é a educação, em vista dos objetivos que nós prevemos para ela. Mas o simples facto de nós trazermos esta dicotomia leva-nos a considerar o que temos não de reunir de um lado e do outro, mas o que temos de rejeitar de um lado e do outro. Eu diria que do lado da educação para a cidadania e para a democracia, nós temos que rejeitar, porventura, as grandes ideologias, as ideologias escatológicas, aquelas que são apresentadas como capazes de mudar o mundo. Eu devo dizer que na minha geração conheci três: o cristianismo, o marxismo e o existencialismo, e verdadeiramente como capacidade de mudar definitivamente o mundo, ainda nenhuma delas conseguiu atingir verdadeiramente esse objetivo. E o que aconteceu foi que ao longo da história todas elas arrastam situações que nós gostaríamos de não ver repetidas no nosso tempo e, portanto, a utopia escatológica, a ideologia escatológica, essa talvez seja porventura de retirar desta dimensão de cidadania e de democracia nos tempos modernos. Mas temos ao olhar para o lado do desenvolvimento económico, que é a mais recente e, portanto, é aquela que nós conhecemos menos bem, temos que ter cuidado, sobretudo com a conceptologia, com a terminologia. Eu aqui vou meter-me com os conferencistas desta tarde. Ambos relevaram positivamente o termo aprendizagem. E eu também sou capaz de partilhar com eles a importância da aprendizagem, desde que o conceito seja usado exatamente na dimensão que cada um deles lhe dá. Mas reparem que a aprendizagem está hoje no discurso oficial, muito menos como dimensão de conteúdo e muito mais como valorização do resultado. Isto é, a aprendizagem significa, para um discurso oficial, a compatibilidade entre aquilo que oficialmente se quer da escola e aquilo que a escola consegue produzir. Esta é que é a ideia da aprendizagem. E esta ideia da aprendizagem, curiosamente, vem ligada a uma outra ideia, que é uma ideia interessante, eventualmente preocupante, que é a de empregabilidade. É preciso aprender para garantir o emprego. É engraçado, por exemplo, que nós, isto agora é uma botada, mas nós não ouvimos, por exemplo, dizer que a escola deve formar para a imigrabilidade. O que nós dizemos é que ela deve educar para a empregabilidade, embora depois não haja necessariamente emprego, mas a empregabilidade é a possibilidade de emprego, não é a garantia de emprego. E, portanto, ora bem, o inglês é para isso. Sobretudo quando obrigatório. Ora bem, mas o que nós temos já repararam que nós temos empregabilidade, aprendizagem e agora, mais recentemente, ensino vocacional, que curiosamente ainda por cima vem previsto para ser aplicado àqueles que, não tendo sido capazes de progredir, são enviados obrigatoriamente para uma área profissional sob o hábito de o fazerem por sua vocação. Ora, a esta ideia de empregabilidade, aprendizagem e vocação surge debaixo de um chapéu global que é o de competitividade. E com este conjunto de competitividade, das quais derrama esta ideia de empregabilidade, aprendizagem neste sentido e caminho vocacional para uma formação técnico-profissional, nós podemos ter feito entrar pela janela estreita da formação para o desenvolvimento económico aquilo que deixámos sair pela janela larga da cidadania e da democracia, isto é, o triunfo da grande ideologia. E, portanto, se nós aceitamos, pelo lado da cidadania e da democracia, rejeitar uma ideia de ideologia escatológica, temos toda a legitimidade para combater a grande ideologia que pode estar por detrás do discurso que vê a escola como instrumento para o desenvolvimento económico. E como é que nós podemos fazer isso? Provavelmente, justamente com recurso a valores e a conceitos que já têm firmada a sua valoração do ponto de vista académico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural e que, portanto, sendo já conceitos assimilados historicamente, nos permitem manipulá-los de uma forma séria e honesta. E eu volto às questões ou aos temas que estiveram na origem da intervenção da professora Cristina Albuquerque. Em primeiro lugar,
as questões dos fins da escola, que já estão muito marcados por esta parte grosseira já da intervenção inicial, mas as questões da autonomia, da solidariedade e da homogeneidade colocadas na origem da sua intervenção. Hoje, e há aqui vários professores presentes e têm no seu dia-a-dia muito a noção do que isso significa, hoje discute-se muito no interior da escola, sobretudo ao nível das turmas, se elas devem ser heterogéneas ou se elas devem ser homogéneas. E coloca-se a heterogeneidade e a homogeneidade como sendo duas realidades de valor equivalente, sendo que nós temos apenas que optar por uma ou por outra, consoante a eficácia dos resultados que nós possamos encontrar a partir dessa opção. Ora, eu diria que nada de mais errado na equação, na formulação da própria equação. A escola hoje é, por sua natureza, heterogénea. Há uma forma de o impedir, que é anular a massificação do ensino. Agora, estando nós num modelo de ensino massificado, e eu julgo com toda a franqueza que aqui não há ninguém que se oponha a que nós vivamos num modelo de ensino massificado, então a massificação do ensino determina no interior da escola a heterogeneidade. A heterogeneidade é, portanto, uma essência. A homogeneidade não é uma essência, a homogeneidade é um instrumento, é uma metodologia. A homogeneidade é uma tentativa de intervir sobre a heterogeneidade e violentar a homogeneidade, criando uma aparência de dicotomias ou de pluralidades homogéneas como forma de tornar pacífica a leitura heterogénea da escola. Não pode ser. A homogeneidade é, por isso, uma violação da heterogeneidade. A questão agora é de saber se ela se justifica ou se não se justifica. E essa é a grande questão, porventura, que fica um pouco colocada pelas várias intervenções aqui. É porque a homogeneidade é alguma coisa que é contra a natura, é um construto, é apenas um método de intervenção, essa sim é um instrumento. A heterogeneidade é uma natureza social, é uma natureza antropológica, é uma realidade intrínseca na própria escola. Ora bem, este é um primeiro ponto que eu gostaria de refletir convosco e de poder refletir convosco. Porque a heterogeneidade introduz na escola um dado de enriquecimento que é imediatamente anulado pela tentativa de sucessivas homogeneizações no interior da própria escola. E esse enriquecimento da heterogeneidade é o permitir que a escola integre, inscreva, como gostaria de dizer José Gil, inscreva no seu interior duas ideias essenciais: a da complexidade e a da diversidade. Nós não podemos ter uma escola massificada que não represente no interior de si própria o paradigma da sociedade que se projeta massivamente no interior da própria escola. E o paradigma é o da complexidade social. Nós podemos discutir se a complexidade social é em si um bem ou um mal. Eu devo dizer-vos, fazendo já uma declaração de interesses, que entendo que é um bem. Não me esqueço da afirmação de alguns discípulos de Edgar Morin, não necessariamente Edgar Morin, como há pouco referia a professora Cristina Albuquerque, mas Gianluca Carli, por exemplo, que vem dizer que há hoje, na complexidade, um novo imperativo categórico que vai substituir o kantiano e que diz: prepara-te para te adaptares a todas as mudanças, porque é a forma de te enriqueceres permanentemente. E, portanto, esta ideia de que a complexidade é um processo de enriquecimento permanente e, portanto, de adequação a realidades novas e que nos desafiam para desígnios novos, esta ideia de complexidade social tem necessariamente que ser integrada no interior da escola como forma de levar a escola a responder a uma realidade exterior que é a da sociedade no seu conjunto. E depois a diversidade. Porque a diversidade é o sucedâneo da diferença. Ainda há pouco, ao jantar, falávamos disso. Nós lembramos todos, e sobretudo os que estão aqui, eu ia dizer os que estão aqui da minha idade, peço imensa desculpa, eu sou um otimista, mas não é, mas se tivesse aqui alguém da minha idade, lembrar-se-ia bem comigo que nós fomos os lutadores pelo direito à diferença. E isso foi muito importante, ter conseguido o direito à diferença e termos conseguido a afirmação da diferença. Mas acabou, isso hoje é pouco. Eu diria é pouquíssimo e é perigoso. Porque a diferença significa que há um padrão e depois há alguma coisa que não integra o padrão, que é diferente relativamente ao padrão, mas que nós ainda enquadramos naquilo que consideramos ser os limites da ordem e por isso lhe chamamos direito.
É aí que nós falamos, por exemplo, na tolerância para com o racismo, na tolerância para com a xenofobia, na tolerância para com a pessoa com deficiência. Isto é, são todos diferentes. E nós, que somos o padrão, toleramos-los como diferentes e, por isso, até lhes respeitamos a existência de um direito à diferença. Ora, hoje não é assim, não pode ser assim. O que eles são é diversos como nós somos diversos relativamente a eles. E são diversos porquê? Porque o padrão hoje é a diversidade. E a diversidade significa o quê? Que o outro, que é absoluto e radicalmente diverso de mim, é igual a mim justamente na diversidade e no respeito pela diversidade. Ora, isto é preciso trazer para o interior da escola. E a diversidade como valor é que vem responder à heterogeneidade no interior da própria escola. A escola tem que se assumir ela própria como um espaço de diversidade que enriquece o próprio espaço e que estimula a intervenção no interior do espaço a ser criativo e a modelar outro tipo de intervenções. Como é que nós podemos fazer isto? Se eu tivesse a solução definitiva para isto, eu pedia ausência, retirava-me e apresentava-me amanhã em Estocolmo para receber o Prémio Nobel da Educação Universal. Não. Mas há algumas pequenas possíveis soluções. E o primeiro é isto. Nós percebermos, e eu acho até que nós podíamos fazer aqui uma declaração final que ficaria reconhecida como a Declaração das Caldas da Rainha, que é uma coisa sempre importante. Poderíamos até corresponder e competir com outras instâncias internacionais, como a Declaração das Caldas. Podia ser a Declaração das Caldas para concorrer com as cavacas. E a Declaração das Caldas? A Declaração das Caldas iria necessariamente muito neste sentido. A escola judaico-cristã e a escola burguesa acabaram, ponto final. E tudo o que seja reabilitar a escola judaico-cristã ou a escola burguesa, tudo o que seja isso, é bater com a cabeça na parede, sendo certo que todos renunciamos a bater com a nossa e obrigamos a que nela batam as cabeças das nossas crianças e dos nossos filhos. Acabou. Não porque haja qualquer censura especial a dirigir-lhes. A escola judaico-cristã foi essencial no seu tempo histórico. A escola burguesa foi fundamental, foi ela própria inspiradora diretamente, a escola republicana, que nós conhecemos e da qual nós temos referências positivas tão grandes, mas acabaram. E acabaram porquê? Porque há uma invenção recente nas nossas escolas. Há uma realidade nova no interior das nossas escolas, que é uma invenção de há muito pouco tempo, e ela é tão recente, que a esmagadora das pessoas que trabalham no interior das escolas ainda não se deram conta dela. E essa invenção são os alunos. E isto não é uma botada, porque aquilo que nós tínhamos na sequência da escola burguesa e da escola judaico-cristã não eram os alunos, era o aluno. E o que nós temos por isso é o aluno pré-formatado, que não levantava qualquer tipo de problema. Alguns de vós, mesmo não sendo da minha idade, ainda se lembram disso. Que era o aluno de sucesso, da família de sucesso, e o aluno de menor sucesso e da família de menor sucesso, mas que estava à beira de poder ter o sucesso igual ao aluno de sucesso da família de sucesso. Porque os outros ficavam de fora. E então era com estes que se trabalhava. Era por isso que valia a pena pôr orelhas de burro aos que se portavam mal. Porque o grande objetivo do próprio aluno era chegar ao lugar do outro. E as orelhas de burro eram uma negação do seu próprio objetivo. Hoje, pôr orelhas de burro conduz necessariamente a que o próprio venha a ser nomeado chefe do gangue no dia seguinte, tendo em conta que é reconhecido internamente como empowered. Ora, todo o paradigma que vem de trás é um paradigma que acabou. E, portanto, nós não podemos mais fazer aquilo a que vamos assistir, que é pegar na escola e pô-la sobre os alunos, engessá-los, como diria há pouco o professor David Rodrigues. O que nós temos é de fazer isto exatamente ao contrário. E é de partir dos alunos para a escola. Se estivesse aqui o professor Sérgio Nisa, que há pouco foi citado, contar-vos-ia como foi que tudo isto aconteceu até lá à sala, como nós fomos passando do aluno individualmente para o conjunto dos alunos, e depois dos alunos para a turma, e depois da turma para a classe, e depois da classe para a escola, tudo isto sem modificar o perfil do aluno. O aluno era o aluno. Só que já não há o aluno. E não há o aluno porquê? Porque hoje a massificação fez com que todos estejam dentro. Só que agora é necessário fazer um passo decisivo, que é passar da massificação
para a democratização do ensino. E esse é o grande desafio de hoje. É introduzir democracia onde há massa. A massa é a negação da própria democracia. A democracia é o quê? A valorização individual de cada aluno e o encontro de um modelo educacional formal que seja capaz de ir ao encontro dessa individualização de cada aluno. Eu era capaz de chamar aqui a atenção muito rapidamente, daqui a pouco a doutora Paula começa a me mandar calar, era capaz de chamar a atenção rapidamente para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que entre vários variedíssimos direitos que reconhece à criança, e que são direitos fundamentais do cidadão criança, reconhece evidentemente o direito à educação e ao ensino, muito bem, mas antes disso, reconhece 3 grandes direitos fundamentais. O direito à não discriminação, o que significa o direito à condição de pessoa e, por isso, o direito ao reconhecimento da dignidade da criança como pessoa e, portanto, o direito à dignidade. Em segundo lugar, o direito à voz, isto é, o direito à participação, e isto é absolutamente essencial, porque o direito à voz significa o reconhecimento do direito à sua condição de outro, e esta ideia de alteridade vai marcar uma personalidade autónoma e completa, embora diferente, porque é um ser criança. E, finalmente, o respeito em cada decisão que diga diretamente, que releve diretamente no domínio da criança, direto ou indiretamente, o respeito pelo superior interesse da criança. E o respeito pelo superior interesse da criança significa o respeito pelo superior interesse de cada criança. Ora, é esta gente que entra na escola. Cada criança entra na escola no princípio de cada mês de setembro. Eu não sei se a última vez que aqui estivemos não fiz já essa brincadeira convosco, essa caricatura convosco, mas hoje vem mais a propósito, porque aí a escola, normalmente, no primeiro dia de aulas, em vez de funcionar como spa, funciona como hospital. Mas pior, funciona como hospital ortopédico. E dizem a cada escola, vem lá um conjunto de acidentados, que são mais de 1000, se estivermos a falar do agrupamento. São mais de 1000 e vêm todos feridos. E se a escola se assume como hospital ortopédico, manda todos os médicos para a porta com aparelho de gesso. E pega nos 1000 e ingessa-os a todos. Evidentemente, os que vêm com traço de fratura, passado um mês, estão ótimos. Os que vêm com uma fratura exposta vão ficar empenados para o resto da vida. E os que vêm a precisar de ser operados berram desalmadamente até que morrem. Isto chamamos nós, em termos académicos, a pirâmide educativa e as mortes na pirâmide educativa. Estes que morrem logo por causa do gesso e da falta de operação. Os outros, empenados como ficam, andam a abandonar a pirâmide a meio. E só os que vinham com traço de fratura é que chegam lá ao fundo. Fechamos as portas do hospital, abrimos rapidamente as da escola. Quem é que vem para a porta? Os professores. Como é que chamamos ao gesso? Norma. Eles vêm todos e levam todos com a norma. Muitos que vêm já da velha escola, a norma não lhes faz diferença nenhuma, são os que a cumprem sistematicamente. Os que a cumprem pouco, dificilmente se adequam a ela no imediato. E os que não a cumprem de maneira nenhuma são os que hão de berrar até morrer. Os outros ficarão mais ou menos empenados, uns outros pode ser que ainda se consigam libertar. Isto significa o quê? Que estando a escola cheia dos alunos, continua a funcionar como se tivesse apenas um aluno. E está completamente legitimada para isso, porque ainda por cima o que tem é o estatuto do aluno. Estatuto do aluno, que o aluno deve ler pela primeira vez, cheio de esperança, e que rapidamente verifica que é sobretudo um conjunto de inibições àquilo que ele pode fazer e ao tipo de consequências negativas que resultarem se ele as fizer. Por outro lado, muitos destes alunos entram na escola vindos da liberdade absoluta, sem regra nenhuma, sem norma nenhuma. Mas, senhoras e senhores professores, senhoras e senhores cidadãos do espaço público, eles vêm sem regra nenhuma, vêm sem norma nenhuma, mas vêm com muitos conhecimentos. Ora, a primeira coisa a fazer, presumo eu, é não lhes retirar a liberdade, que é o único valor que eles têm. E induzir essa liberdade, através do uso dos conhecimentos que eles transportam, a possibilidade de eles se transformarem eles mesmos em
transformadores também, no contexto interno da escola. Só que a escola não abdica, por exemplo, da turma. E é por isso que tropeça na homogeneidade. Porque se a escola for capaz de abdicar da ideia de turma, for capaz de autorrefletir sobre os seus objetivos e os seus métodos, e for capaz de compreender, por exemplo, que pode haver circulações de alunos por várias áreas, não precisamos de estar a fazer homogeneizações. O que nós estamos a fazer é a hipervalorização das competências existentes e, ao mesmo tempo, a usar as competências existentes para projetar o desejo de outros conhecimentos e, por isso, a possibilidade de atingirem o máximo de capacidade de participação da própria escola. Depois, pensamento crítico, diz a professora Cristina Albuquerque. E o ensinar a pensar. Há uma coisa que eu gostava de vos dizer e tenho aí o apoio dos filósofos. As crianças não precisam que as ensinem a pensar porque elas já sabem. As crianças precisam é que lhes digam como é que se usa o pensamento e para que é que se usa o pensamento, que é uma coisa diferente. Mas as crianças sabem pensar. E vindo elas muitas vezes já reprimidas relativamente ao seu pensamento do mundo exterior, é bom que a escola não continue esse processo de repressão do seu pensamento. E, portanto, o que é importante que a escola lhes faça? É conduzi-las rapidamente à ideia de que o pensamento é uma coisa fantástica para as escolhas, para escolher. E que a escolha vem do fundo daquilo que é mais essencial a uma criança, com aquela referência que o professor David Rodrigues fez há pouco, sobre a neuroplasticidade e a sua capacidade de rapidamente oscilar e tomar posição, porque a criança sabe tomar posição, fazê-lo numa dimensão que respeita a essência da própria liberdade, que é aquilo que ela tem como capaz de funcionar com plasticina na relação interna do cotidiano da escola. Ora, para isso é necessário que, e eu vou saltar uma folhinha, para bem de todos vós, é necessário que nós assumamos uma palavra, curiosamente, que foi usada pela professora Cristina Albuquerque. Eu tomei nota 5 vezes, depois foram mais, mas 5 já me chegavam para o comentário, que é a palavra implicação. E aqui estamos nós, com os professores, julgo eu, nesta altura, entusiasmadíssimos com este projeto, porque acho que isto é que é um projeto que entusiasma o professor. Aquilo que o professor deve ter como grande entusiasmo é pegar em cada um dos alunos, cada um, e conduzir cada um deles ao máximo das suas possibilidades. Isto que Neil Postman, que ainda por cima era um conservador, dizia nos Estados Unidos, o aluno chega à escola como um ponto de interrogação, sai da escola como um ponto final. Isto do professor fazer daquele ponto de interrogação aquele ponto final é uma coisa fantástica. E, portanto, o que ele tem é que ter alma para fazer isso. E para isso ele precisa só de uma coisa, que é ser professor. E gostar de ser professor, mas gostar de ser professor já é um pleonasmo quanto à condição de professor. E, portanto, fazer isso nesse projeto. Ora, para fazer isso com esse projeto, o que é que ele precisa? Precisa de ter lido Sofia de Melbrenner, mas se não tivesse lido não faz mal que eu agora digo. Sofia de Melbrenner, que por sua vez leu Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais tem uma pequenina página da sua escrita em que ele conta o que é a violência de ir para a escola. A brutal violência de entrar na escola. Essa negação da liberdade para se sujeitar àquele processo de socialização. Mas para lá disso, disse alguma coisa que Sofia de Melbrenner vai repescar depois, quando nos fala da arte e da importância da arte, que a professora Cristina Albuquerque também falou, no processo educativo. E ela diz, só a arte educa verdadeiramente, porque a arte não explica, a arte implica. E esta ideia de implicação remete-nos exatamente para o início da nossa intervenção, para a condição de sujeito, porque a arte implica quem? Um sujeito implicável, e portanto é necessário torná-lo ele próprio capaz de aceitar a sua implicação e dar à arte a dimensão implicante, colocando a arte também na centralidade ou no centro do processo educativo. Não nos modelos de Boston, que já foram suficientemente ultrapassados, infelizmente. Não é isso, quando se fala de criatividade hoje, não é nesta ideia de libertar completamente a liberdade das crianças para elas fazerem tudo o que lhes vem à cabeça, porque isso no fundo não é introduzir um elemento de responsabilidade que é essencial no processo educativo. A criatividade não é fazer o que se quer, a criatividade é pensar, é trabalhar o que já se tem e produzir a partir daí coisas novas que sejam coerentes com o que já se tem e, portanto, criando um sentido para a projeção da sua liberdade interior. Isto faz pela implicação, e aqui aparece outra vez António Damasio,
quando António Damasio vem dizer este sujeito implicante é um sujeito, ele próprio, revestido de moralidade, como dizia Humberto Eco, e de sentimentalidade. Isto é, capaz de incorporar a sua dimensão afetiva na construção do seu próprio conhecimento. É assim que se cria pensamento crítico. E a arte, por exemplo, é muito importante para treinar o pensamento crítico. Eu, por exemplo, gostaria muito que à entrada de cada escola estivesse um dístico a dizer: aqui é proibido dizer que os gostos não se discutem. Eu acho mesmo que se devia considerar esta expressão, os gostos não se discutem, inconstitucional. Creio até que isto podia ir para o segundo parágrafo da Declaração das Causas. Inconstitucional. E porquê? Porque isto é a negação, não da liberdade. Porque cada um tem o direito de gostar do que quer. Agora, não pode gostar sem discutir. E não pode dizer os gostos não se discutem. Portanto, eu gosto. Muito bem, gosta, mas eu discuto o seu gosto. E você é um atrasado por gostar disso. E ele diz que não sou, porque não sei o quê. E discute-se porque se conflitua. E o conflito é essencial para criar pensamento crítico. E, portanto, a escola deve ser uma escola de dissidentes. Deve ser uma escola de desobedientes. Deve ser uma escola de crianças e de jovens que são capazes de dizer que não, embora assumindo a responsabilidade pelo não que dizem em cada circunstância. E por esta via nós criamos a dimensão do pensamento crítico. Evidentemente que os dois paradoxos que a professora Cristina referiu, esta recusa a observar o todo, e o todo, curiosamente, o todo não é a soma de cada uma das partes. Nem isso significa que nós estamos a individualizar para dar valor ao indivíduo relativamente ao coletivo. Nós estamos a individualizar para conhecer. Estamos a individualizar para chegar ao máximo de conhecimento possível de cada aluno e do seu próprio contexto. Para chegarmos ao máximo de conhecimento possível das potencialidades que cada aluno traz para o interior da escola. E isto é que significa individualizar para projetar no todo e para ter depois uma dimensão crítica sobre tudo. E, por outro lado, a dimensão afetiva. A dimensão afetiva não tem que ver, obviamente, com o professor que dá abracinhos e que trata os alunos por meu querido e por minha querida, que é uma coisa que também, às vezes, devo dizer que me cria alguma urticária. Ainda outro dia, numa discussão sobre a pobreza, havia um senhor que dizia: nós temos é que amar os pobres. Eu dizia: deixam os pobres ao menos escolherem quem os ame. E, portanto, as crianças também têm que escolher quem as ama. A escola não é, eu peço-vos que não digam isto, a escola não é uma família. Já basta às famílias que são o que são, que ainda agora vem a escola também, querer ser uma família. Não é. A escola é a escola. E se a escola quiser ser a escola, já tem que basta e preocupações que cheguem para agora, ainda por cima, ter que ser a família. Muitas vezes a escola não tem outro remédio senão substituir a família que falta. E aqui introduz-se um último elemento que eu gostava de referir. É que se a criança tem o direito a participar, se a criança tem o direito à voz, então é preciso dar-lhe. Mas muitas crianças no interior da escola não têm condições para ter voz. Não têm condições para expressar a sua voz. Ou porque não as têm por origem, ou porque não as têm porque não lhes são dadas. Então nós temos que saber quem representa as crianças no interior das escolas. E nós temos uma solução para isto à vista, porque tudo isto que eu estou a dizer é fácil de fazer, já vão ver como no instante. Nós temos as associações de pais. Eu sou um associativista por natureza, sou da geração de 60, o que é que quero. E, portanto, tudo o que é associação é bom, mesmo as de pais. Embora eu acho, com franqueza, que um dos graves problemas da escola hoje tem duas faces, como se chama. São pais a mais e pais a menos. São os dois grandes problemas da escola. Mas se nós conseguimos encontrar ali um relativo equilíbrio, nós podemos contar claramente com os pais e com as associações de pais para terem uma função representativa, dialética, crítica, conflituante, se for necessário disso. Não tem problema nenhum. É bom referir isto, o conflito é a saúde da democracia. E se as pessoas querem viver em democracia, têm que fazer um esforço, que é de ser democratas. Mas isso, enfim, há aí uns workshops e consegue-se. Agora, o fundamental é ser efetivamente democrático e, portanto, aceitar o outro, que é o contrário de nós, como se ele fosse igual. E aceitar que eu tenho uma convicção tão firme, que para a democracia ter direito a ela, tem que aceitar que o outro, que tem com a mesma firmeza a convicção contrária, pode ser quem tenha razão. É isto ser democrata, não tem dificuldade nenhuma. É só viver. Ora, nesta dimensão, nós podemos aceitar o conflito. Agora, o que eu pergunto é isto: então, mas não é verdade que as associações de pais são constituídas por pais cujos filhos não precisavam nada que aqueles pais lá estivessem? E não é verdade que aqueles pais, estando lá,
concorrem direto ou indiretamente para o reforço da exclusão daqueles que não têm pais nenhuns que os representem. E nós estamos, portanto, por estas vias a retirar voz a crianças que não têm voz nenhuma no interior da escola. E nós estamos, por esta via, a negar os objetivos que queremos afirmar para o nosso sistema educativo. E agora perguntam-me, está bem, isso é conversa, mas como é que se faz? E eu tentarei dar uma solução, mas haverá porventura outra. Mas uma solução é esta. Obrigar por estatuto, por lei, as associações de pais a terem pais que não têm filhos a estudar. Pais sociais. Pais que aceitem, em regime de voluntariado e responsavelmente, nas associações de pais, representarem os filhos que não têm, por razões sociais, a possibilidade de ter quem os represente no interior da escola. Além, obviamente, da possibilidade da constituição das tutorias, embora eu tenha muitas reservas de que seja de dentro do grupo de professores que deva sair a representação das crianças no interior da própria escola. Finalmente, neste ponto, e depois a seguir acabo já, a questão da solidariedade. Foi aqui tão bem dito pelos dois, um de uma forma, outro de outra. Mas esta ideia de que a solidariedade não existe para nós, solidários, ganharmos o céu. A solidariedade existe para nós todos ganharmos a terra. Pois há outra forma de se ganhar o céu, mas isso é com cada um, e eu também não discuto o direito que cada um tem de escolher o seu caminho para o inferno. Não me preocupa nada, desde que não infernize, evidentemente, a vida dos seus concidadãos. Agora, a solidariedade não é isto. A solidariedade é a procura do sentido de cada um no outro, sendo certo que só no outro é que cada um de nós atinge o máximo do sentido de si. Isto parece-me evidente. E isto introduzido na escola não serve para a excluir, serve necessariamente para incluir. E aqui é que eu passava rapidamente ao professor David Rodrigues, cuja intervenção eu também fui, assim, mais direto ou mais indiretamente comentando, para dizer que eu concordo completamente com ele quando ele fala, aparentemente, pelo menos foi isso que eu entendi, contra aquilo que nós poderíamos designar por uma ideologia da inclusão, porque, mais uma vez, é a ideia de ideologia. E a ideologia da inclusão é perigosa, como qualquer ideologia, neste sentido, tem esta dimensão escatológica, pode ser perigosa. Agora, a ideologia da inclusão é uma coisa, o propósito da inclusão é outra coisa, que não tem a ver diretamente com a ideologia, mas tem a ver com o objetivo firmado na própria escola. Reparem neste outro paradoxo. Nós vivemos num modelo de ensino obrigatório, até ao 12º ano. Isto é, o Estado diz às famílias, os vossos filhos e as vossas filhas têm, obrigatoriamente, que frequentar o ensino até ao 12º ano. Mais do que isso, nós sabemos que, quer pela via do abandono escolar, quer pela via do absentismo escolar, isto pode dar responsabilidade no limite criminal relativamente aos próprios pais ou guardadores que não garantam que os filhos frequentam a escola no período do ensino obrigatório. E, portanto, o Estado, bem, mas obriga as famílias a colocarem os seus filhos na escola. Ora, o Estado só pode censurar os pais por retirarem os filhos da escola se ele, Estado, corresponder a esta obrigação com a obrigação que ele impõe a si próprio de garantir a inclusão universal das crianças que obriga a estar na escola. Agora, o que nós não podemos é ter um Estado que obriga a estar na escola e que se sente livre para legitimar a exclusão das crianças por via da própria escola. E, portanto, para mim o problema não é o da ideologia da inclusão, é o da negação absoluta da exclusão. E, sobretudo, o da negação absoluta desta ideia estranha, mas que se vai insinuando, de que a escola se pode transformar numa instituição de certificação da exclusão. E isto não pode ser. E, portanto, esta ideia de inclusão, como negação da exclusão e como correspondência ao objetivo do Estado de ter o ensino obrigatório até o 12º ano, é necessariamente fundamental, eu diria, para o nosso equilíbrio cidadão. E eu fui ao equilíbrio justamente para pegar numa das primeiras palavras do professor David Rodrigues e exatamente para chegado aqui estar à vontade para vos dizer que o grande instrumento aqui é realmente o desequilíbrio. Isto é, a dúvida, a incerteza, a hesitação, a pergunta sobre como se faz isto, o que é que nós podemos fazer. Martin Heidegger dizia, se queres respostas, estuda ciências.
Mas se queres perguntas, lê poesia. Ora, nada melhor para nos fazer ler poesia do que as crianças e do que trabalhar com elas todos os dias e de compreender o manancial fantástico de potencialidades que ali estão e, portanto, gerando desequilíbrios, fazendo perguntas e perguntas e perguntas e tentando responder a essas perguntas, avançando menos pela certeza das respostas anteriores e mais pela credibilidade que nós próprios atribuímos às perguntas que vamos fazendo e aos pequenos passos que vamos dando como tentativa de resposta a essas perguntas. Para que a inclusão seja, no fundo, no limite, o resultado ou o sintoma da educação benigna de que falava também o professor David Rodrigues. Há uma frase que ele diz, que eu vou trazer aqui apenas, e estou mesmo a terminar, virando a página, estou no fim, o que é altamente tranquilizador para todos vós, mas houve uma frase que ele disse. Eu vou ter a ousadia, eu sou amigo dele, portanto não fiquem aflitos com o que eu vou dizer a seguir, nem isto quer dizer que deixemos de ser amigos por causa disso. Mas houve uma frase que o professor David Rodrigues disse que eu julgo que não corresponde exatamente àquilo que ele pensa, mas isto ele dir-me-á. Porque ele disse, a frase é assim: não se pode ensinar uma pessoa que não quer a aprender. A frase é assim. Mas a ideia que eu tenho, por aquilo que eu conheço do professor David Rodrigues, é isto. Não se pode ensinar uma pessoa que não quer aprender uma determinada coisa a aprendê-la. Isto é, uma pessoa que não quer aprender uma determinada matéria não se pode ensinar a aprendê-la. Porque eu tenho para mim que ensinar a aprender uma pessoa que quer aprender é fácil. Agora, ensinar a aprender uma pessoa que não quer aprender é difícil, mas é urgente e é essencial. E, portanto, a primeira coisa a fazer é ensiná-lo a querer aprender. É levá-lo a querer aprender. É fazê-lo compreender que aprender é uma coisa que ele há de querer. Para depois dele querer aprender, então nós podemos estar de acordo com o professor David Rodrigues e dizer que era difícil ele aprender enquanto não queria, mas eu, como professor, tenho como desígnio ensiná-lo a querer aprender, para que, querendo ele aprender, ele então verdadeiramente aprenda. E depois reparem nesta contradição. Em que nós somos muitas vezes, e eu digo isto à vontade porque isto acontece comigo a miúdo, nós somos muitas vezes atropelados à esquina do nosso próprio discurso. É que nós dizemos, não se pode ensinar uma criança que não quer aprender a aprender. Ora bem, uma criança que não quer aprender é normalmente aquela criança a quem nós dizemos muitas vezes, tu ainda não tens que querer. Mas se ela não quer aprender, nós já, se não queres aprender, então não aprende. Bem, então, mas ela tem que querer ou não tem que querer? E nós podemos usar o não querer dela como legitimação para nós não fazermos o esforço que se nos impõe como cidadãos que façamos para que ela queira aprender. E este é um grande esforço que tem que ser dirigido também aos professores para nós podermos também ensinar as crianças a quererem aprender e depois de quererem aprender, a aprenderem mesmo. Falou o professor David Rodrigues na Escola da Ponte e a Escola da Ponte tem... encerra hoje sem ela própria querer um perigo, que é de ser o abscesso de fixação. A Escola da Ponte está ali como exemplo do que pode ser, com uma complacência benevolente dos governos, que até lhe vão dando alguns meios, não todos, que vão olhando para ela, usando-a muitas vezes como bom argumento daquilo que pode ser um ensino de outra dimensão. Mas é muito importante que nós ocupemos o espaço público, como eu vos dizia, que reclamemos condições para mais escolas da Ponte e que nos inscrevamos todos como candidatos a sermos os agentes ativos das escolas da Ponte nos espaços onde nós próprios trabalhamos. E já agora deixem-me dizer, eu tenho dos professores, ou melhor, não tenho, desculpem, isto parecia já quase uma frase de um político em campanha eleitoral. Eu tenho por muitíssimos professores a maior consideração. Há vários pelos quais não tenho consideração nenhuma. E julgo que quando nós começamos de princípio, quando nós dizemos acabaram as escolas judaico-cristãs, acabou a escola burguesa, vamos começar tudo de princípio, há um primeiro aspecto que nós podemos aproveitar para fazer. É compreender que há quem não queira ir, quem não esteja para aí, quem tenha certezas absolutas sobre si próprio, quem não tenha nenhuma disponibilidade para respeitar o outro e, sobretudo, as crianças,
para quem não tenha nenhuma dimensão democrática na relação com a criança e com o jovem, para quem tenha uma dimensão puramente autocrática da escola, essas pessoas não servem para este projeto. Não servem. Eu digo isto com à vontade, como também o digo com advogados, com juízes, com médicos, em todas as profissões. Há pessoas fantásticas, mas também há pessoas que não prestam. E nós temos de deixar este discurso esponjoso dos professores, os juízes, os médicos, Isso é uma categoria puramente abstrata. Nós temos que ser capazes de exigir a todos. Temos que ser capazes de ser tolerantes e compreensivos por quem não é capaz, embora se esforce para o ser. Mas não temos que ter tolerância nenhuma para quem não quer ser capaz e não está disponível para se esforçar para o ser. Hoje, ser voluntariamente mau professor constitui uma violação de direitos humanos, constitui maus tratos a crianças e a jovens. E nós, se queremos falar em termos de democracia, se queremos fazer críticas severas contra aqueles, como nós aqui fizemos, que têm a responsabilidade de gerir politicamente o sistema, temos também que ser capazes de fazer escolhas, de assumirmos a nossa própria responsabilidade e de compreendermos que isto é um processo coletivo que nos interpela a todos, com ganhos e perdas, mas onde cada um de nós tem que dar o máximo de si, sem pensar sobretudo em si próprio, e pensando que estamos a falar nas crianças e nos jovens, que não são necessariamente o futuro da amanhã, são hoje crianças e jovens, que são pessoas completas, autónomas, a exigirem o nosso profundo respeito por elas. É o comentário que me oferece dizer as excelentíssimas intervenções desta tarde. Eu volto a agradecer o que fizeram e, ao mesmo tempo, a agradecer-vos a possibilidade de me permitirem estar aqui e dizer este conjunto, provavelmente, de banalidades ou de coisas que vão suscitar a controvérsia, que seria muito importante que suscitassem, mas que, de alguma forma, me dão a convicção interior de que talvez valesse a pena refletir profundamente sobre aquilo que disseram. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadíssima. Eu fiquei aqui a pensar na questão do silêncio, não é? De eu estar silenciosa. E acho que, se calhar, o silêncio é uma forma de comunicação e uma forma de exercício da democracia, que é criar exatamente o espaço para o outro. De facto, não é? Se nós não conseguimos fazer silêncio, também não conseguimos aprender, não conseguimos perceber e apreender aquilo que o outro tem para transmitir. E penso que, se calhar, todas estas coisas, estes projetos de workshops e de encontros que temos vindo a fazer e que as pessoas aderem, tem muito a ver com isto, com qualquer coisa que foi um processo de aprendizagem nosso que eu estava a ouvir. E penso que nós, da saúde mental, não é? Deixámos de falar que durante muito tempo, eu se calhar não preciso disto, que se calhar durante muito tempo nós fomos profissionais da doença mental. E a certa altura passámos a ser os profissionais da saúde mental, muito embora as coisas ainda muitas vezes se confundem. E esta experiência que temos de ser uma área que foi, por definição, fechada, ostracizada, era o hospital, era o asilo, não é? Era a instituição total. Temos aqui muita coisa que agora nem vou por aí, porque senão lá estávamos aqui o resto da noite. Mas deu também um conhecimento que eu acho, e estava aqui a pensar neste workshop, que é saúde mental e escola. Qual é o contributo? E, portanto, não estamos a falar, se calhar, só a gente pode fazer umas consultas e dar um apoio a umas famílias. Está bem, claro que podemos fazer isto, mas isto não valia a pena estarmos aqui todos para combinarmos aqui um esquema de respostas e de referenciação. Se calhar aquilo que nós temos na nossa experiência e na nossa cultura, eu não estou a falar só de nós aqui, estou a falar de nós, toda a psiquiatria, toda a saúde mental, e entra a psicologia, e entra a enfermagem, todas estas coisas complexas que se vão, de facto, criando, lidamos com a cultura do descolecionado, lidamos com a cultura daquele que está fora, de facto, do sistema, não é? Daquele que está objetivamente, porque há manuais de diagnóstico, porque há, de facto, classificadores a que dizem este é doente, este é saudável. E há coisas perigosas que estão a acontecer hoje em dia. Temos a nova classificação DSM-5, que é perigosíssima,
Porque se tiverem uma criança em casa que faça mais do que 3 birras por semana, essa criança tem direito a diagnóstico. Portanto, os meus filhos tinham todos diagnóstico, era um perigo, e eu tinha que mudar de cidade, porque isto era uma vergonha. Portanto, agora, este conhecimento que nós temos de algo que é, o que é viver com o estigma, o que é lidar, o que é que isso também interferiu em nós, enquanto profissionais, não é? Em termos de exercício do poder, porque quem faz o diagnóstico, quem vai dar o medicamento, quem decide o que é preciso tratar, o que é sintoma e não é sintoma, o que é patológico e não é patológico. Isto é um exercício importantíssimo, não é? De exercício da cidadania, do reconhecimento do outro, do que é a adaptação. E eu não digo acomodação, digo adaptação, porque são coisas diferentes. E se calhar esta é uma das experiências que nós podemos partilhar, nomeadamente com a escola, em termos de qualquer coisa que foi o nosso core business durante muito tempo. Foi lidar, de facto, com aqueles que eram assumidamente os diferentes e os descolecionados. Para nós também é um exercício importantíssimo o que é que nós podemos apreender daquilo que, neste caso a escola, como noutras realidades, o que é que nós podemos ganhar com isto, como é que nós podemos abrir e ter espírito crítico e olhar para as pessoas de uma forma diferente, não é? Portanto, e este é o verdadeiro objetivo, porque muitas das coisas que dificultam isto que estamos a dizer e que parece tão fácil, mas depois o grupo, que é esta coisa magnífica, maravilhosa, mas o grupo é o ataque ao indivíduo também. Porque quando eu tenho que admitir que o outro é brilhante, ou até, naquele momento, até está a ser mais inteligente que eu, isto é o ataque ao meu narcisismo, e o meu narcisismo faz parte de mim. E, portanto, e são estas questões inconscientes, e aí está mais uma ajuda que nós, enquanto pessoas que trabalhamos nesta área, não é, que abordamos isto, podemos contribuir para clarificar o que é que impede, o que é que muitas vezes serve de bloqueio e de resistência para que coisas que são aceitáveis por todos ao nível do consciente, ao nível do racional, depois não consigam funcionar. E toda a gente, se nós falarmos individualmente, toda a gente tem razão. Porque toda a gente depois interpretou a verdade da sua maneira e tem a sua razão, e tem, de facto. Porque, e esta é a grande, eu acho que este é o grande desafio, não é? Como é que nós passamos do indivíduo para o grupo, mas o grupo enquanto grupalidade. Grupalidade que eu tenho dentro de mim, grupalidade que eu vivo fora de mim. A representação que eu tenho do grupo e a representação que o grupo tem de mim. E isto é extraordinariamente difícil, extraordinariamente ameaçador à individualidade. E esta é uma das razões pelas quais eu penso que é tão complicado nós conseguirmos sair do discurso de coisas que todos aceitamos, que todos achamos que faz sentido, para depois para uma prática experimental, de erro, de ser capaz de perceber, anda generada, porque eu queria isto e saiu aquilo, sem me sentir ferido narcisicamente.